Começando mais um Be a Giant Podcast. Esse é o nosso, acho que quinto episódio dessa série. Desse novo recomeço do Be a Giant Podcast. Eu tô gostando muito dessa nova temporada, porque agora eu tenho a presença ilustre de Natália Freitas. Como vai, Natália? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você tá vendo isso, então... É isso, né? Bom dia, boa tarde. Você tá menos nervosa depois da última vez que você disse que não, já escolou 4, vai pro quinto episódio, tá tranquilo. Tá sossegada, né? É isso. Boa. E, cara, eu tenho uma parada legal. A gente preparou um tema legal pra esse episódio. E eu vou até pegar os dados aqui para não me perder. Existe uma instituição global chamada Global Entrepreneurship Monitor. É uma entidade financiada por mais ou menos 51 países, que eles monitoram o empreendedorismo no mundo. E eles, de tempos em tempos, fazem pesquisa. Se não me engano, né, Natália? A gente levantou, desde 1999, né, que é esse Global Entrepreneurship Monitor. Consórcio mundial. Um consórcio mundial. No Brasil, quem faz parte desse consórcio e financia e patrocina esse consórcio e essa agência, vamos dizer assim, é o Sebrae. Então, o Brasil está representado nesse relatório, nessas pesquisas, pelo Sebrae. E aí tem um dado engraçado e curioso, que é o seguinte, ó. Segundo o relatório, 47% das pessoas que identificam boas oportunidades para empreender afirma que não abriram nenhum negócio por medo de falhar. Então, o nosso tema hoje desse podcast vai ser... Você sabia que você não está sozinho nessa? Que tem muita coisa que você podia fazer e está fazendo aí, já empreendendo, ou com medo de agir, com medo de decisão, porque você tem medo de falhar? É sobre isso, né, Natália? É isso. Então, a gente vai pegar, a partir desse relatório, entender como a gente pode sair dessa insegurança, né? Que eu acho que é um pouco isso. Tem um pouco um misto de autossabotagem, tem um misto de falta de clareza, talvez, né? Falta de conhecimento, né? De conhecimento, exatamente. Então, a ideia aqui é a gente explorar como o empreendedor, você que é empreendedor, que tem boas ideias, que tem uma cabeça, né, fervilhante aí e que às vezes não age ou tá travado, né, por não agir, por medo de falhar, ou quem sabe nem botou o pezinho na água, né? Tem aquele projeto de empreendedorismo ali que tá ali cozinhando anos e nem colocou o pezinho na água. Você sabe o dado que mais me impressionou nessa história toda, nessa pesquisa? Foi que o medo de empreender, de 2019 para cá, saiu de 42% para 49%. Ou seja, em vez de diminuir, aumentou. E para mim é muito engraçado e contraintuitivo isso, porque quando eu olho para o mundo atual, para quem empreendia lá atrás e empreende hoje, a barreira de entrada é bem menor. Aí eu falo, cara, por que o pessoal tem medo de empreender se a barreira de entrada é menor, né? Então é um dado curioso para mim sobre essa história. Quer falar? Manda. Não, assim, você está se relacionando com diversos segmentos, né, dentro dos seus clientes de consultoria, dentro dos seus clientes lá do centro de treinamento de gigantes. E o que você observa, assim, que pode ser o fator que gera esse medo de falhar? Você acha que é mais mindset ou você acha que é uma coisa mais técnica? Então, eu acho que assim, vamos lá, eu não consigo isolar as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Tem muita gente que falta conhecimento. Então, eu acho que o Brasil precisa mudar um pouco a educação sobre empreendedorismo. Existem muitos dos meus clientes hoje que dão mentoria para médico, advogado, psicólogo, nutricionista. E aí você fala, cara, esse cara não nasce preparado, ele sai, assim, todas essas profissões, no final, advogado vai ter o quê? A grande maioria dos advogados vai ter o próprio escritório. São poucos aqueles advogados que vão acabar trabalhando para bancas de advogados tradicionais, grandes bancas de advogado. Médico, você pode até trabalhar para um hospital, mas geralmente o médico ele tem uma carreira autônoma, né? Ele tem um próprio consultório, ele trabalha para 3, 4, 5 hospitais, então ele gerencia o próprio negócio. Psicólogo, praticamente quase todos eles saem nesse mesmo... nutricionista. Então, assim,
diabos não tem uma cadeira de empreendedorismo na faculdade de medicina? Só Então, aprende o ofício principal, né? Quem aprende a empreender. é óbvio, eu não entendo que a carga horária desse negócio deveria ser grande dentro da faculdade de medicina. Eu prefiro que ele saiba operar, né, do que saber contar dinheiro e mexer em finanças. Mas eu acho que, invariavelmente, ele tem que ter um conhecimento e noções básicas. Então, eu acho que hoje, até isso é um dos grandes motivos porque que eu e outros consultores temos tanto trabalho. Por quê? Porque ninguém é preparado nas suas carreiras para conseguir gerir o próprio negócio. Então, eu acho que falta conhecimento técnico. E outra, o brasileiro também é levado a empreender por forças externas. Exato. Necessidade. O cara é empurrado para o empreendedorismo, né? Tia do bolo. A tia do bolo, a tia do bolo de pote, né, e tal, etc. Então tem muita gente que empreende hoje, acaba empreendendo por força de necessidade. O cara vai e se coloca lá. E assim, vai catando cavaco, né? Ele vai, puta, eu tenho que fazer, tenho que dar e tal, etc. E essa galera acaba ficando com muito medo de empreender, porque ela erra. E quando você olha para o lado e você está querendo empreender, apesar da barreira de entrada ser baixa, você fala, não, mas eu já vi tanta gente se dando mal, tanta gente quebrando, tanta gente dando errado, que é melhor ficar no meu cantinho. Então, a falta de conhecimento, na minha opinião, tanto técnico quanto de olhar para o lado e ver que tanta gente quebrou a cara, cria um trauma. Então, eu acho que a gente precisa criar bons exemplos de que há a possibilidade de adquirir conhecimento técnico e conhecimento de mentalidade para o cara de saber. Cara, é difícil, claro, ninguém está dizendo que é fácil, mas tem caminhos para sair do outro lado. Eu vejo muito também, assim, falando do aspecto mais cultural, assim, do Brasil, né? Que a gente vem com uma cultura bem patronal, CLT e tal. Então a pessoa, ela fala, nossa, mas eu tenho aqui minha CLT, meu 13º, minhas férias. Pra que eu vou me aventurar no empreendedorismo, né? E talvez, assim, aí vou fazer um discurso completamente ideológico, mas de alguma forma eu vejo que na cultura aqui do Brasil existe pouco aquela coisa do o empreendedorismo pequeno, médio, micro e gigante que faz a coisa girar, né? Que faz a economia girar. Acho que tem muito um olhar do o empresário, ele explora os trabalhadores. Eu acho que tem um pouco dessa cultura geral. Você acha que isso faz sentido ou eu tô Faz. ensinando aqui? Não, faz. O Brasil é uma cultura muito paternalista, né, onde se espera que o governo dê muita coisa e que as empresas deem muita coisa, porque elas é que vão fazer o motor da economia. E quando a gente compara isso com outros países, e eu sou um cara que bate muito nisso, né? Eu entendo que o Brasil só vai acelerar a sua economia e só vai se libertar dessas amarras das grandes empresas a hora que a gente der conhecimento para os pequenos empreendedores saírem do outro lado. Um exemplo disso é o seguinte: nos Estados Unidos, 50% das empresas são pequenas e médias e grandes, são grandes empresas, e os outros 50% são pequenas e médias e grandes. Elas geram o mesmo valor do PIB. Então, elas geram 50% e o outro gera 50%. É óbvio que aqui a gente tem, sei lá, 3 mil empresas e 30 empresas. Então, 3 mil empresas, pequenas e médias empresas, geram 50% do PIB americano e as outras 30 grandes empresas geram os outros 50% do PIB. Eu estou exagerando em números. Depois eu até tenho esse dado aqui, eu vou pegar ele pincelado. No Brasil é a mesma coisa, não é 50-50, mas lá nos Estados Unidos também é 52-48. Aqui é 45-55, ou seja, o PIB não. A força de trabalho, deixa eu recapitular. A força de trabalho que eles empregam lá é a mesma força de trabalho que se emprega aqui. Então, 50% das pessoas das grandes empresas empregam lá, empregam aqui, assim como nós aqui. Só que lá no PIB americano, eles geram 52% da renda para as grandes e 48% das pequenas. E aqui, 73% da renda é gerada pelas grandes empresas, do PIB. Só 27% é gerado pelas pequenas e médias empresas. Aí você fala, mas peraí, se eles empregam a mesma coisa, se eles são grandes empregadores, assim como as empresas americanas, por que eles só geram 27% da receita? Falta de conhecimento, falta de gestão, falta de hábito, etc, etc. Então,
a nossa volta é muito ruim. Mas quando a gente para pensar, eu gosto de fazer essa provocação, porque a Apple já foi pequena, Sim. a Nike já foi pequena. Todo mundo começou pequeno. Então, e outra, algumas das grandes empresas na Europa e nos Estados Unidos também, mas isso lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque logo que a empresa cresce, é uma empresa familiar, mas alguém abre a empresa, vira um IPO e ela acaba sendo uma empresa pública, e aí tem vários donos, apesar de ter um controlador. Na Europa, várias grandes empresas ainda são familiares. O que é a Fiat, se não uma grande empresa familiar? O que é a Benetton? O que é pega as grandes marcas francesas. Todas elas, apesar de terem capital aberto em alguns casos, todas elas têm dono. Você sabe o nome, quem é o dono da empresa, o CPF do cara, né? E aí essa empresa um dia começou pequena, né? Então, eu acho que aí é que está o grande problema. Essa galera não é treinada para fazer isso. Conhecimento e o olhar para o lado de mentalidade. Não, mas foi perfeito. E esse exemplo que você deu, né, de sociedades que estão, vamos dizer assim, um pouco mais maduras que a gente, Sim. né? Trazendo essa coisa a pessoa começa pequeno, mas ela tem um ambiente que acaba ajudando ela a empreender. Mas, enfim, nós não vamos, talvez a gente não vai ver essa mudança na sociedade. Ah, não! São gerações. Eu tenho como missão na True Giants fazer com que a gente melhore esse PIB. Em vez de gerar 27, gerar 40. Com certeza, mas a mudança completa são trabalho de gerações, né? Agora, dentro da metodologia que hoje você emprega nos seus clientes de consultoria, no centro de treinamento de gigantes, qual que você acha que é o primeiro pilar, então, para a gente ajudar esse pequeno e médio empresário a deslanchar? Ele Sair do medo. sair do medo. A primeira coisa que ele tem que entender, né? E tem uma pesquisa do Sebrae, que é parceiro lá do Global Entrepreneurship Monitor. Nome difícil, esse Entrepreneurship. Entrepreneurship é o nome lá do Entrepreneurship. Fala, gente. GEM. Eles falam que 52% deles têm medo da cadeira de gestão e finanças, que é gerir o seu próprio negócio. Justamente. Exatamente. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, né? O Sebrae, junto com o GEM lá, o monitor, diz sobre isso. O problema, grande empresa, esse cara não aprende, não sabe fazer gestão. Ele não aprende a fazer gestão. E aí tem, de novo, os ciclos, como é que ele vai passar pelas dores. E aí ele acaba catando cavaco no caminho. Então, cara, se tem um conselho que eu daria, para você se informar e aprender a fazer gestão do seu próprio negócio. Gerir pessoas, gerir dinheiro, gerir operação, gerir infraestrutura, gerir o seu próprio negócio. Você não precisa ser expert em nada, profundamente, porque existem pessoas que você pode contratar, formar para que saibam disso. Mas eu acho que aprender, ter noções básicas de gestão, e quando eu digo noções básicas, é noções básicas mesmo. Entender como é que eu faço, volume de reuniões que eu faço por semana, que relatórios eu preciso olhar, o que não é terceirizável, né? O que eu não posso delegar para alguém fazer, que sou eu que tenho que fazer. Passa um pouco sobre delegar, processo, rotina. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eu aprendi com o Jerônimo, que ele aprendeu com alguém, eu não lembro com quem, mas eu estou dando a fonte do que ele fala, porque para mim é muito emblemático, né? Você só tem 2 jeitos de você aprender, por repetição e por forte emoção. Você só aprende por repetição ou forte emoção. O que é forte emoção para um empreendedor? Quebrei. Deu cagada. Deu cagada, né? O cara, tô ali desesperado, sem fluxo de caixa, apertado, quebrei negócio. Sim, eu uma vez gravei um podcast que é muito legal. Depois dá uma olhada aí, tem um podcast aí no formato antigo, que eu gravei com Pedro Pisa. O Pedro é um cara que ele, até montar o negócio dele que deu certo, ele quebrou 4 empresas. Então, ele falou, cara, eu tive que aprender na porrada. Eu quebrei 4 para na quinta aprender. Falei, ainda bem que foi na quinta. Tem gente que aprende na 7ª, na 8ª, na 9ª. Então, ainda bem que ele aprendeu. Mas, e aí ele vendeu a empresa depois por multimilhões de dólares lá, reais e tal, etc. Hoje já está empregado, já sócio de um outro novo negócio depois que ele vendeu. Então, abraço pro Pedro Pisa. Então, ele claramente ele teve que aprender com forte emoção. Então, o que eu
prego e prezo é para que esse cara não precise aprender por forte emoção, que ele aprenda por repetição. E aí, repetição é reuniões, relatórios que ele tem que olhar, coisas que ele tem que fazer. Mas todo mundo acha que daqui a pouco agora é o seguinte, tem que fazer reuniões e processos. Quantas reuniões eu vou montar? Ah, então eu vou ter reunião todo dia. Não é isso que eu estou falando. É rotina, repetição, é entender relatórios, entender rituais que você precisa fazer com o seu time, com a sua equipe de liderança, com você. Que gestão tem a ver com você olhar para as suas coisas também, né? Só o teu... Que hora que eu vou planejar o que eu tenho que fazer? Acho que esse é o ponto. Então, gestão passa por tudo isso. Acho que esse é o primeiro grande pilar. Então, o primeiro passo é entender o seu papel ali de gestor. É isso. Conseguir se entender quais cadeiras você tem que sentar todos os dias, ou sei lá, ao longo da semana, para poder conseguir administrar o seu negócio. É isso. E voltando para a questão do medo de falhar, dentro das suas experiências lidando com empreendedores há tanto tempo, qual o momento que a pessoa trava? Eu acho que tem 3 momentos que tem a ver, inclusive, com o ciclo da impaciência. Tem 3 momentos que o cara trava. O primeiro momento é quando ele tem que contratar a primeira pessoa. Esse é o primeiro momento que ele trava. Nossa, isso é épico. Cara, todo mundo sofre com isso. O momento que ele... O turning point, né? O primeiro turning point, a primeira curva, o primeiro cotovelo que ele tem que fazer. Porque na hora que ele tá crescendo, tá fazendo tudo sozinho, ele só depende dele, ele tá rodando. A hora que ele fala, caraca, eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, essa pessoa agora depende de mim. Eu estou sustentando uma família. Exato. Não é? Mas não é isso? Né? Não é? Esse é o primeiro... A cara da Natália é claramente assim... Já passei por isso. Já passei Né? por isso. A hora que você tem que contratar a primeira pessoa que é o problema. Porque você fica com medo de dizer, cara, esse cara agora, eu não sei de onde ele tá vindo, mas geralmente é uma pessoa, um amigo, uma pessoa próxima, alguém que você conhece, que você vai dizer, ela tá trabalhando com alguma outra coisa. E aquela pessoa, para trabalhar com você, tem que confiar em você. Confiar no que você está fazendo, confiar na tua palavra. Então, Confiar no seu projeto, no nas seu suas projeto, ideias, na caraca. sua visão. O peso da responsabilidade daquilo é muito grande. Então, obviamente, para quem é responsável, tem gente que meio que passa de letra sobre isso. Mas depois que você contrata a primeira pessoa, você fala, caraca, não é tão difícil assim. Mas a primeira pessoa, a primeira contratação para mim é problemática. É assim, esse é o primeiro momento. O segundo grande momento é quando você está rodando, a empresa já está começando a rodar e você precisa começar a fazer investimentos para o crescimento do teu negócio que não necessariamente você sabe que vai dar retorno, você não tem garantia de que ele vai dar retorno, mas se você quiser crescer, você vai precisar dele. Então, investimento de marketing, investir no... E você deve lidar com isso todo dia, né? Sim. A Natália, Investimento de tráfego. na tráfego, lá na Catapulta, na agência, tendo que lidar com isso no dia a dia, né? Então, esse é o primeiro... Acho que esse é o grande... segundo cotovelo, né? Caramba, preciso botar dinheiro aqui. E quando eu falo de dinheiro... Risco, né? Tomar risco. Você tá tomando risco. E aí tem gente que diz, vou tomar o risco e vamos embora. Tem gente que fala, caraca, não, peraí. Se der errado aqui, vai dar um grande, grande problema. Tem gente que é mais conservadora, menos conservadora, bota o dinheiro no caixa, investe mais, outro investe menos. E a gente fica com aquela sensação de, e aí, quanto eu posso botar para garantir que eu não me arrisco? Então, tem muita gente que pergunta para mim, e aí, quanto eu posso botar de investimento de tráfego para saber se isso vai dar problema ou não? Essa é a pergunta clássica. Então, para mim, esse é o segundo cotovelo. E o terceiro cotovelo, que é um momento de maior dor, é quando você... Porque quando a gente vai passando por ciclos de crescimento, depois que você contrata a primeira pessoa, contratar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, fica fácil. O problema é quando você tem que começar a contratar o primeiro líder. O primeiro gestor. É a primeira pessoa que vai trabalhar para você e vai tomar decisões por você. E aí você fala, caraca, bicho, que desesperador deixar a minha decisão na mão de alguém. O delegar é responsabilidade. Esse é o terceiro grande...
impacto. Então, acho que são esses os três. Contratar um primeiro funcionário, investimento de marketing, quando eu tenho que investir, que não necessariamente eu sei se ele vai dar retorno, e o terceiro é o primeiro gestor. Esse também é problemático. Massa, show de bola. E aí, olhando para isso, né, quem tá aqui assistindo a gente e tá passando por uma situação dessa, se você tá aí, empresário, e tá naquele medo de vou ter que contratar uma pessoa, não sei se é o meu momento. Esse é o não sei se é o meu momento, é ótimo. Sei se é o meu momento de contratar a pessoa. Como que existe alguma coisa que a gente possa observar nos números da empresa ou na gestão da empresa como um todo para falar, sim, esse é o seu momento, né? Não precisa ficar com medo, vai lá, vai na fé que vai dar certo. Eu acho que tem, para todos esses lados, eu sou um cara conservador, né? O cara de finanças, geralmente o financeiro é conservador por natureza, né? Eu não sou aquele cara que arrisca, sim, é o último dinheiro do caixa. Se eu vou investir, vai dar problema. Eu não faço isso. Parte do conhecimento, né? O cara precisa saber o que ele vai fazer, mas eu acho que, olhando para os números, o que eu diria uma forma de pensar de maneira segura se eu investir e isso der errado, qual é o lado ruim disso aqui? O que de pior pode acontecer? Essa técnica é maravilhosa. Porque quando você está preparado para encarar o pior que pode acontecer com essa decisão, você fala, não é tão arriscado assim. Eu posso contar uma história dessa técnica? Pode, claro. Não, eu usei essa técnica quando eu estava tomando a decisão de fazer a transição de carreira, né? Legal. Eu tinha 13 anos de carreira corporativa, eu tava super bem. Trabalhava na Ambev, né? Trabalhava na Ambev e tal, tava super bem. Não é uma pequena empresa. É isso, né? 13º, 14º férias, pacotes de bônus super atraentes, então tudo aqui. Ganhava cerveja? Ganhava. Olha, ganhava cerveja! Aí, Brunão! Largou a cerveja. Isso, e, enfim, queria experimentar outras áreas, né? E tava medindo. E aí, essa técnica do qual o pior cenário que pode acontecer. Aí, o meu pior cenário era. Vou te contar, você vai rir. Vai. Eu vou ter que voltar a morar com meus pais. Tá. Em Campo Grande, pra quem não sabe, subúrbio do Rio de Janeiro. E você Big Field. vendedora de uma loja de shopping. Esse era o meu pior cenário. Então, se eu conseguisse lidar com isso, tipo, qualquer outra coisa ia ser lucro, né? E aí eu fui construindo isso na minha cabeça e eu falei, cara, ok, se eu tiver que voltar pra lá e ser vendedora de loja, recomeçar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Vai dar tudo certo. Mas vou te fazer uma pergunta. Não, mas o teu caso é legal. Porque é o seguinte, você viu isso, pior que fosse acontecer e tal, etc. Mas você deixou um dinheiro guardado, uma reserva pra dizer pra quanto tempo? Que essa é uma outra pergunta que o nego me faz, né? A galera fala assim, Eu fui super conservadora. você tinha 1 ano de dinheiro guardado. 1 ano. Isso, geralmente. Você viu que eu chutei certo. Eu tinha 1 ano de dinheiro guardado. É isso, né? Tipo, podia dar bem errado. Podia. Que ainda ia dar certo de alguma forma. Você tava mais ou menos tranquilo. E você não ia esperar dar 1 ano, né? Deu 6, 7, 8 meses. Deu ruim. Fiz merda pra caraca, mas... Não, mas aí tem 4 meses para arrumar um novo emprego ou alguma outra coisa até chegar lá. Esse é o pior cenário, mas é isso. Literalmente isso. E eu acho que esse é um cenário que se todo mundo olhasse para isso, a gente seria mais... A galera ia empreender com mais segurança. Porque é isso, né? Qual é o pior cenário que pode acontecer? O pior cenário é tanto. Eu jamais diria para alguém, vou empreender. Quanto você tem? Nada? Eu falei, acho que um pouco arriscado. Eu, quando comecei a migrar, né, e passei a ter a minha própria empresa, em 2020, eu tinha renda e dinheiro para mais de 2 anos. É óbvio que eu não queria dilapidar o meu patrimônio. Mas em 6 meses eu já tinha resolvido o problema, né? Eu comecei a empresa em março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses. Em setembro, eu tirei meu primeiro prolabore, porque eu fiquei 6 meses sem ganhar nada do meu próprio negócio, né? Porque não fazia sentido. Então, eu acho que essa técnica de o que pior pode acontecer nisso. E com o passar do tempo, você vai aprendendo com novos problemas, né? Hoje, eu sou sócio de 9 empresas, tenho mais negócio. Eu acho que... e eu provoco a Natália pra caramba, né? Pra quem não sabe, a gente fez um investimento grande em 2000, que pra mim era grande. Em 2000, nós estamos em 25, 24, 23. Foi 23 que a gente fez o primeiro Fire, né? Que eu fiz o primeiro Fire. Não, foi 24?
24. É verdade, 24. Eu tô no segundo, vou pro terceiro. É isso. O Fire, pra quem não é, uma grande... Hotmart Fire é uma grande feira. É a maior A maior feira latina da de Creators Economy. Creators Economy do Hotmart. A Hotmart patrocina nós, né? Pois é, né? Hotmart. Alô, Abramo, alô, Frazão. E aí uma das coisas legais, assim, dessa feira é que eu errei tudo que eu podia nessa primeira feira. E era um investimento pesado pra gente naquele momento, entre viagem da equipe, quantas pessoas a gente mandar e tal, e eu e a Bruna, eu me juntei eu com a Bruna. Né? Produção, pesada. R$250 mil, 250 mil reais a gente gastou. Eu gosto de falar porque parece que é dinheiro, cara. 250 mil para quem tava começando, assim, para 24, a gente gastou 250 mil reais no investimento. E eu fiz uma conta naquela época, porque já tinha passado, eu falei assim, virei pra Bruna e falei, Bruna, tem 9 mil pessoas lá. Aí eu falei assim, se a gente não vender para 10 pessoas de 9 mil, deu errado. Se a gente vender para 10, em um ano a gente recupera e empata o dinheiro. Eu acho que se a gente disser que a gente não consegue vender para 10, deu muito errado. Mas mesmo assim eu falei, Bruna, para quem não sabe, a Bruna é sócia da C3, que aliás é o logo que tá aparecendo aqui agora. C3 é a empresa de contabilidade BPO que eu sou sócio. E eu falei pra Bruna e falei, Bruna, vamos separar essa grana. Se a gente perder, perdeu. E a gente não faz de novo. Tá confortável? Tá. Então o pior que podia acontecer era perder o dinheiro. Então a gente estava tranquilo de perder aquele investimento. Mas na minha cabeça, o pior cenário era vender o suficiente para pagar o investimento. Deu tudo certo, a gente vendeu um pouco melhor, foi um pouco melhor do que aquilo. E a gente ainda não tinha um resultado da feira no final, mas a gente acabou, no própria feira, renovando para esse ano. Para 2025, né? Para 24 para 25. E deu tudo certo, a gente reinvestiu, aí a grana que entrou, pagou o investimento e agora a gente já está pagando com a própria grana desses novos clientes o segundo investimento, já fizemos, foi pra caramba. E só que nesse segundo, por que eu cheguei nessa história? Porque nesse segundo evento, no primeiro evento, a gente só tinha um stand, que era da TG Plus, né? No segundo momento eu falei, Natália, bora, vamos abrir mais um stand. Teremos mais um stand no FAI. A Natália, ai meu Deus. Aí eu falei, Natália, o que pior pode acontecer? Aí a gente começou nessa análise, você lembra que a gente teve essa conversa? E para o ano que vem, para 2026, não será um stand, não serão 2, serão 3 stands. Teremos 3 empresas lá representadas no Fire do Hotmart. Eu renovei no primeiro dia da feira, porque você fica grandão, né? Você fica corajoso. Acabou o medo, né? Acabou o medo, exato. Então, e de novo, mas a conta de o que pior que podia acontecer já tinha passado, né? Você falou uma coisa bem legal, porque dentro daqueles 3 grandes travas que você exemplificou, né? O primeiro colaborador, o peso da responsabilidade do primeiro colaborador, o tomar uma grande decisão de investimento de marketing, que foi essa. Você falou um conceito que, em marketing, eu lido muito com isso, que é o que a gente chama de verba de guerra. É o quanto você pode aplicar em marketing que não vai quebrar a sua empresa, mas que tem um alto potencial de retorno. Mas se você não fizer, você não vai ter o retorno, né? Isso. Mas se você fizer e perder 100%, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ninguém tá feliz em perder. Não tá. Não estamos rasgando dinheiro, né? Não estamos, né? Mas a ideia é essa, né? Que você diga assim, tipo, alto potencial de retorno, mas se der merda, tudo bem. Não era o que eu queria, mas ok. Eu trabalho muito, você falou essa pergunta, né? No meu dia a dia, quando as pessoas estão inseguras com investir em tráfego, eu sempre falo, cara, quanto que é a grana que você pode botar que se der tudo errado, tudo, flopou geral o lançamento, você não vai quebrar a sua empresa. Porque eu não sou eu que vou ter que dimensionar isso, né? É a pessoa que está sentada lá do outro lado. E eu acho que o papel, nessa hora, o meu papel como consultor é entender a cabeça do outro, entender a cabeça do empresário sentado do outro lado. Por isso que eu estudei e estudo muito sobre coach, perfil comportamental, não porque eu sou coach, mas sim porque até poderia ser, não teria nenhum problema, mas eu entendo muito a pessoa que está sentada do outro lado, o perfil dela, como ela se comporta, os medos dela. Então, uma pessoa mais analítica, você precisa aprender a apresentar para ela ter segurança matemática analítica. O cara que é mais planejador, você tem que mostrar a sequência do que vai acontecer para que ele possa
imaginar aquilo acontecendo e ficar mais tranquilo. Um comunicador, você tem que ter uma outra visão. E o executor, é só falar para ele que ele já tá fazendo. Então, Vai! eu tenho um cliente, cara, que tá me deixando maluco nesse momento. Eu não posso dizer o nome dele. Eu adoro eles, é um casal, adoro eles. Eu não vou dizer o momento, porque eu não vou vender entregar eles. Mas eles me deixam loucos, porque o empreendedor, ele é autoexecutor. Penso, logo fiz anteontem. E aí eu, como sou um cara que tem um pouco, o perfil um pouquinho mais analítico, planejador, apesar de ser altamente executor, eu falo, cara, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos respirar e entender as consequências do que você está fazendo para entender se pode dar problema. Eu falei para ele, a gente tá, ele tá indo para os Estados Unidos, ele tá ampliando o negócio dele, crescendo pra caramba. E aí a gente tá vendo uma estrutura tributária, empresarial para ele. E aí ele achou um escritório. Vou alugar o escritório. Eu falei, mas a empresa não tá aberta. Mas eu vou abrir a empresa. Aí eu falei, tá, deixa eu estudar. Quando eu vi, não, já abri. Eu falei, como assim, cara? Já abriu a empresa dos Estados Unidos? Eu não sei nada do que vai acontecer ainda. Deixa eu estruturar. Não, já abri, senão eu ia perder o aluguel. Então tem uns caras meio loucos assim, né? Tipo esse que... Esse não sofre do medo de falhar, né? Esse daí vai pra cima. Vai pra cima, ele vai pra cima. Mas ele é um cara que ele tem pouco medo de falhar, mas ele tem um lastro financeiro e um caixa que permite ele dizer o seguinte: putz, se der errado, eu conserto isso aqui com caixa. E o volume e o impacto do erro, teoricamente, que ele pode ter cometido legal, vou ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e resolvo. Para não perder a oportunidade. Então, assim, eu gosto dessas pessoas que tomam a decisão e sabem. Então, de alguma maneira, do jeito dele, ele mediu o risco da decisão que ele estava tomando. Eu, como tenho um perfil um pouquinho mais planejador e analítico que ele, olharia um pouquinho antes, mas já teria tomado a decisão também de vambora. Aliás, esse episódio está subindo em dezembro, né? Sim, dezembro. Já tomei uma decisão incrível, né? Essa decisão já está tomada. Porque eu resolvi abrir um grupo de mastermind, né? Se esse episódio for pro ar, já abriu. Giants League. Já teremos Giants League, um grupo de empresários que já estão jogando o jogo do pequeno e médio empresário num outro nível. Numa liga de gigante. Então, eu criei esse negócio e é que assim, nesse momento eu não sei se deu certo ainda. Vai dar. Mas eu acho que vai dar. Então, mas eu tô jogando um jogo seguro, né? Eu sei quanto eu tô investindo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei dos impactos. Tô deixando a Natália e a Bia alucinados com tudo que a gente tá fazendo para botar esse evento de pé, para poder fazer a coisa funcionar. É o Bia Giant Summit, né? Que rodou. E espero que o Bia Giant, né? A gente tá transformando o Bia Giant numa bandeira, uma grande marca. Então, espero que ano que vem a gente faça o Bia Giant Summit 2026, segunda edição, aberto ao público, né, para que a gente possa trazer mais empreendedores para essa parada. Mas eu tô tomando investimento sabendo o que eu tô fazendo. Então, mas cada ano eu tomo uma decisão um pouquinho mais arriscada. Mas é legal assim você trazer isso, e aí a gente falou aqui algumas técnicas, né? O pior cenário, se você conseguir lidar com esse pior cenário traçado, você, né, se acostuma com aquilo e vence o medo. A gente falou da verba de guerra, no caso dos investimentos de marketing. E aí agora, quando você estava falando do lastro, do risco calculado. Risco calculado. Muita gente, alguns especialistas falam que você tem que ter, sei lá, 6 meses de caixa na sua empresa para poder tomar decisões. Outros falam, não, 3 meses já dá bom. Aí os mais conservadores, 1 ano. O que é essa métrica aí mais real para a gente poder recomendar para a galera em relação a lastro financeiro? Não tem uma resposta correta, tem que ser isso. Porque, de novo, depende do teu perfil. Quem é mais arriscado tem menos caixa, quem é mais arriscado tem menos caixa, quem é mais conservador tem mais caixa. O arriscado pega o empréstimo, não tem nem caixa. Isso, vai fazendo, exatamente. Então, por exemplo, quando você lida com startup, as startups geralmente elas queimam caixa, né? Que a gente chama para poder crescer.
O Netflix passou... Queima a caixa. Queimar a caixa, boa. Queimar a caixa é o seguinte, a tua operação tá dando 0 a 0 ou positiva, mas você precisa continuar investindo em marketing ou algum investimento em alguma outra plataforma para continuar escalando o teu negócio e fazendo com que ele Ou cresça. seja, eu Tipo, vendi 10 mil e tenho 10 mil de custo, mas eu ainda preciso botar mais grana. eu gosto de dar o exemplo, tem alguns exemplos que eu gosto de dar. Um deles é o do Netflix. O Netflix, durante muito tempo, deu prejuízo. Mas o prejuízo que ele dava era para trazer novos assinantes para a plataforma. Então, ele faturava 10, gastava 10, mas parte desse gasto de acima do 10, que era 20, 30, era para promover a plataforma e trazer novos assinantes. Durante 10 anos, o Netflix deu prejuízo porque entre 2008 e 2018, tem o gráfico, e esse gráfico é um gráfico público, a gente até pode botar aqui depois para mostrar, porque a Netflix tem lá as ações e bolsa e tal, o dado é público, então ela deu prejuízo durante muito tempo, mas ela saiu de 100 mil assinantes para 1 bilhão de assinantes no mundo. Então, assim, ela investiu muito tempo em crescer a sua base de assinantes. E isso queima a caixa, né? Porque você gasta muito mais de marketing e tal para poder trazer novos assinantes. A receita vai subindo, a operação vai ficando mais complexa e cada vez mais você vai gastando para trazer mais gente. Hoje o Netflix já entrou no momento que diz, chega, quem era para ser impactado pela nossa propaganda, pelos nossos clientes já foi, a gente agora tem que fazer um investimento de manutenção e um investimento especial para continuar trazendo base de assinantes. Mas o nosso investimento agora é fazer muito mais de conteúdo. Eu não sei se o pessoal percebe, mas desde 2018 que o Netflix para cá, o grande investimento dele não é em marketing direto para trazer assinantes. Que conteúdo original. É investimento em produtos de qualidade para dizer, eu sou a plataforma que tem conteúdos incríveis, venham para cá. Né? E tem aquela série do roubo lá em Espanha, qual é o La Casa de Papel. Pô, tem várias grandes séries. Agora, neste momento em que gravamos esse podcast, eles estão só publicitando em cima da 4ª e última temporada da... The Last of Us? Não. Ai, Jesus, fugiu o nome. Da Stranger Things. Stranger Things. The Last of Us é o Warner, né? Tem que ser o Warner. Sabe por que tem que ser o Warner? Porque eu lembro do André Henning narrando o jogo na TNT, falando The Last of Us, meu amigo André Henning. André Henning grita, de vez em quando no meio da transmissão grita The Last of Us. Grande André Henning. E aí, assim, é isso. Eles estão investindo em conteúdo proprietário porque eles acham que isso é o direcionamento da verba de marketing. Só que agora esse dinheiro que está indo para lá, você investe, mas a operação já gera um lucro absurdo, é lucrativa, tal, etc. Até nesse momento que a gente escreve e grava esse podcast, tem mais ou menos uns 2 ou 3 dias, que eu acho que a gente em algum momento vai falar de um episódio sobre isso aqui, vai ter coisa. O Netflix divulgou o resultado trimestral deles agora, faz 3, 4 dias. Nós estamos gravando isso em final de outubro. Então, só para dar o contexto de quando saiu a notícia, depois quando isso for para o ar, dizendo que parte do resultado ruim do Netflix no mundo se deve a um problema fiscal no Brasil, tributário. Eita. É isso. Que eles estão em uma disputa sobre remessa de dinheiro para os Estados Unidos e tal, que deveria ter sido tributário, enfim. Eles entraram no mérito lá e aí eles divulgaram para o mundo todo que parte do problema é o Brasil, a parte tributária, que eles estão numa disputa com o governo federal, né, com o nosso fisco sobre isso. Então, temos que falar da parte tributária em algum momento, né? Então, eu acho que esse é Mas voltando, beleza, tô queimando caixa porque eu tô querendo crescer, mas voltando à pergunta original. Qual Eu já que perdi é a o pergunta. Tá tamanho- vendo que eu tô tomando Qual esporro? que é o tamanho do lastro que a pessoa precisa É verdade, era ter isso que eu tava pra fazendo. poder conseguir ficar segura, vamos Legal, dizer assim. porque você perguntou do o que é queimar caixa, eu expliquei. Agora voltando. Tá, seguinte, a resposta é depende. Depende do seu apetite e perfil para o risco. Eu, Klaus, não faço nada que eu não consiga ter no mínimo 6 meses ali para dizer tô tranquilo, tá ok, etc. Tem gente que trabalha com 1 ano. Eu acho que 1 ano é muito tempo, mas depende muito do tamanho da tua empresa, do teu negócio, de quanto de capital de giro você precisa. Então tem um pouco de quanto é esse lastro. Mas eu diria, assim, de maneira agora ultra conservadora, aliás, ultra arrojada, não conservadora,
que eu entrei para dar consultoria muito na época da pandemia. E todos os empresários que conseguiram passar pela pandemia, a pandemia foi assim, né? O faturamento que era desse tamanho fez assim, ó, de um dia para noite foi a zero. E eu diria que todo mundo que tinha mais de 3 meses de caixa, de 3 para frente, passou. Por quê? Porque você não vai ficar parado numa grande mudança dessa. 3 meses é o tempo suficiente que eu digo para você parar, pensar, reestruturar, tomar medidas emergenciais, se recuperar e fazer de novo a coisa acontecer. Então, assim, menos de 3 meses você está andando no fio da navalha. 3 meses é um limite mínimo se você for bem conservador. Mesmo aqueles caras que estavam perigando com 3 meses ali de caixa, conseguiram passar. Porque assim, se você parar para pensar que em 90 dias você não consegue reestruturar o seu negócio, a sua empresa, para poder voltar a vender, fazer alguma coisa diferente e tal, aí temos um problema. Mas 90 dias de dinheiro, de caixa, de despesa... A conta que eu faço é o seguinte: 3 meses de tudo que você paga de despesa fixa, salários, aluguel, etc., impostos ali minimamente, para manter a operação rodando, para você poder garantir 3 meses. O imposto da próxima leva de faturamento que você vai fazer, para poder ter o capital de giro suficiente. E uma verba que você ache suficiente de marketing para você investir e recuperar e entrar num novo modo de venda que você talvez tenha que mudar. Então, isso se você partir do zero absoluto. Então, 3 meses de despesa fixa, um investimento razoável de marketing que você acha que consiga retomar a sua empresa a funcionar e pelo menos os impostos que você vai ter que pagar no próximo faturamento. Se você fizer isso, você passa. Assim, eu tenho 0 experiências de pessoas que tinham menos de 3 meses e não conseguiram sobreviver. Então, realmente você tem que estar muito fudido para não conseguir recuperar se você tiver mais de 3 meses de caixa. Até para dizer o seguinte: você tem 3 meses de caixa, se der tudo errado, o que você vai fazer? Corta metade do time, corta metade das ferramentas. Aí os 3 meses já viraram 6, né? Então você consegue fazer com que... tem um amigo meu que faz uma brincadeira de imagina que você está mergulhando e o oxigênio está acabando. E você ainda falta... Você calculou para subir para a superfície e viu que faltam 6 meses para subir para a superfície, né? Que é essa brincadeira. E você olha para o tanque, só tem 3 meses. O que você vai fazer? Vai diminuir o volume de respiração. Você vai respirar mais devagar, né? Para você poder fazer o oxigênio chegar lá e render e durar 6 meses. Você antes respirava assim, agora você vai se respirar assim, ó. Você vai diminuir para poder o consumo para poder passar. Então, acho que 3 meses é o mínimo. Menos de 3 meses eu acho arriscado, mas depende do teu perfil. Legal. Então a gente tem aqui 3 antídotos para sair do medo. Sim. Pior cenário, verba de guerra na hora de investir em marketing. Isso. E lastro, sei lá, como chama isso tecnicamente? Eu não gosto de chamar de reserva de emergência, né? Mas é um capital de segurança, não tem outra coisa. É um capital de giro mínimo, um capital de lastro que você chama, porque não é para emergência, não é uma emergência, é a história de seguro, né? Por que você compra seguro? Para poder não usar, Sim. né? Então é isso, você tem Dinheiro que você não quer usar. Não, dinheiro que você não quer usar, é um lastro de segurança. Tipo nível de represa, que estamos entrando no nível morto, que a galera chama, né? Tá abaixo da cota de não sei o que. Abaixo da cota de reservatório lá e tal, etc. Então, para você não entrar no nível morto do reservatório lá e precisar usar água para poder fazer girar a turbina minimamente. E aí você falou que a terceira grande trava do empreendedorismo é quando o cara precisa contratar o primeiro líder. Tem um antídoto para sair desse medo ou vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Esse aí vai com medo mesmo. Algumas coisas eu diria que a gente precisa se preparar para isso. Existe e tem uma tendência de você querer chamar pessoas que estão próximas a você. Às vezes você acerta muito, às vezes você erra muito. Porque a pessoa pode ser tua amiga, mas às vezes ela não tem os mesmos valores que você. Ela não tem a mesma cultura que você. E você sendo dono da sua empresa, você tem que trazer pessoas que tenham os mesmos valores e mesma cultura que você. Então, para contratar pessoas, para trazer pessoas para trabalhar com você, a primeira coisa que eu diria
tenha certeza que você tem absoluta clareza do jogo que você quer jogar e tenha certeza absoluta que você tem clareza de que você passou para a pessoa que você vai contratar ônus e bônus, benefícios, e que você tenha certeza que você está trazendo uma pessoa que tem mesmo valores e culturas que você. Porque esse é o grande problema, né? É trazer pessoas que não querem comprar a mesma briga. Então, às vezes você pensa assim, vou trazer esse cara porque ele é muito bom disso, tecnicamente falando. Mas ele não tem a mesma cultura e o mesmo valor que você. Aí lascou, entendeu? Liderança é um bicho complicado. Liderança é um bicho complicado. Ele é um ponto importante na metodologia que eu emprego com os meus clientes. E eu tive alguns exemplos agora, a gente está passando pelo ciclo de planejamento de algumas empresas, e com alguns eu falei claramente, cara, você não vai passar para a próxima fase se você não resolver esse problema. Você não vai passar para o próximo nível se você não resolver o seu problema de liderança, de ter líderes que estão focados com você, que entendem a cultura, entendem o negócio e queiram crescer com você. Porque não adianta nada você também não dar uma cenoura para esse cara, né? Ou alguma coisa que ele busque, que ele diga, caraca, eu tô investindo nessa parada, esse negócio vai acontecer, vai É girar. uma pessoa que comungue dos mesmos valores, esteja alinhada à cultura, que tenha habilidades técnicas, habilidades comportamentais É e isso. ainda compre seu sonho, né? Então é um isso. combinado de coisas ali. É isso. Então, antídoto, eu diria que aprenda muito sobre gente, sobre pessoas, para entender e diagnosticar, vamos ser assim, né? Ou avaliar é a palavra correta, se aquelas pessoas que você está trazendo para trabalhar junto com você, que estão vindo trabalhar junto com você, têm mesma cultura e os mesmos valores que você. Porque tá certo que vai dar errado, eu tenho certeza que vai dar errado se você trouxer alguém só por conta de competências técnicas. Então, soft skills, né, que a gente chama, que é o que o mercado chama, são mais importantes que hard skills, né, de entender a parte técnica. É óbvio que você não vai trazer um cara de finanças para alguém para sentar na cadeira financeira se um cara não entende nada de finanças. Mas mesmo os melhores caras que sabem de finanças, se não tiverem o perfil para trabalhar com você, não voa, entendeu? Então, Parte comportamental, né? a parte comportamental. Então, não é fácil. Outro episódio. Esse tema dá um outro episódio, com certeza. Só esse capítulo sozinho dá um outro episódio. Quem sabe a gente não traz a Manny aqui, né? Um dia desse pra gente fazer um episódio. A Manny é a minha sócia na empresa de RH. Então, trazer ela pra cá pra gente abordar e falar sobre esse tema, né? Trazer a Manny pra participar. Boa. Show de bola! Agora, eu sei onde que os empresários podem aprender tudo isso. Desde o sair do Você medo sabe? de Será contratar, que eu sei? desde o sair do medo de contratar o primeiro subordinado, até o níveis de liderança e até chegar nas ligas de gigante. Eu Boa. sei um lugar onde a gente treina bem ali nas categorias de base. Categoria de base. O cara começou do zero. Fala pra gente, Klaus! Cara, esse negócio é legal, né? Porque foram 5 anos pra montar esse treco. Foram 5 anos pra montar a metodologia inteira e uma história inteira pro cara sair do outro lado lá, né? Então, o Centro de Treinamento de Gigantes é um lugar, claramente, onde os empresários conseguem entender o passo a passo que ele precisa fazer. Pouco importa se você é como é que você deu o exemplo? A tia do bolo de pote, né? A tia do bolo de pote, que quer virar uma mega empresária de gastronomia, pode ser, né? Eu gosto de ter um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo disso, né? O Brownie do Luiz, né? É um baita exemplo, deve uma galera que conhece, para quem não é do Rio de Janeiro, era um cara que fazia brownie, todo mundo gostava do brownie, e aí ele começou a vender o brownie e aquele negócio foi criando tração. Hoje, cara, o Brownie do Luiz no Rio de Janeiro é uma fábrica. Os caras produzem um negócio enorme lá e tal, virou um baita negócio de bolo de pote. Eu tô ajudando uma amiga agora, já vinha ajudando ela antes, e agora ela acha que ela resolveu botar esse negócio pra funcionar. Você gosta de palha italiana? Eu gosto. Então, da próxima vez, no próximo episódio, eu vou falar com a Renata pra trazer aqui a palha das gêmeas. Ela é mãe de gêmeas, né? E ela fabrica. Todo mundo adorava. Cara, Renata, pô, essa sua palha italiana é maravilhosa. Aí ela faz palha italiana normal, aí faz pavê de palha italiana. Meu Deus, bicho, é um desespero pra quem tá tomando Monjaro, essas coisas. Então, é muito bom. E aí ela começou a vender de brincadeira pras pessoas.
E agora ela falou, cara, vou tracionar esse negócio. Aí agora tem Instagram da Palha das Gêmeas, a coisa tá rodando. Então, eu acho que desde essa pessoa que tá começando, eu tô agora também, peguei um cliente novo, que é um professor de matemática que está querendo criar um novo curso para ele, criar uma nova forma de atender. E aí ele entrou no centro de treinamento de gigantes, ele tá tirando o negócio dele do 0 a 0, zeraço. Ele falou, não, vou abrir o CNPJ. Eu falei, calma, não precisa, segue os steps aí. Tem um step by step, né, o passo a passo do que ele tem que fazer para chegar e jogar a Liga dos Campeões, né, jogar a Liga dos Gigantes, Giants League lá, para chegar lá. Então ele tem um passo a passo para chegar lá. São 10 passos e os níveis que ele vai passando. Cada nível tem 10 passos. E eu vou lá na Liga dos Gigantes, lá no Centro de Treinamento de Gigantes, eu te pego pela mão pra gente ir fazendo junto. É bem legal. Eu acho que ficou bem legal. Baixa aí o aplicativo. Tem um aplicativo aí. Bota Tem App Stores do seu Android ou do seu... nas suas App Stores, não. App Stores. É App Stores. É verdade, não é Apple Stores. É App Stores. App Stores. É que eu sou tão... É na Google Store, Google Play, né? Google Play, Bruno? Google Play. Brunão tá falando que é Google Play. Eu só tenho... Eu só... App Store. Apple Store. E aí você vai baixar o CT de Gigantes, que é a nossa plataforma de treinamento, né, de empresários, onde você treina empreendedorismo. Falar nisso, você sabe que agora... Atleta profissional. Calma, tô falando de slogan. Você sabe que segunda-feira, agora, na próxima agora, você tem mentoria pra dar. Não te avisei, né? Eu esqueci de avisar ela. Tem. Que bom. Agora dia 27 tem aquela aula. Você vai falar sobre Black Friday. Não te falei? Eu já avisei todo mundo. Caraca. Esqueci de avisar a pessoa mais importante. Editor, você não precisa cortar essa parte. Não precisa. Boa. Agora quer falar o slogan de novo, dado que eu te cortei? Você já esqueceu. Se você quer... Já até perdi o fio da meada, pera. O Centro de Treinamento Gigantes é a nossa plataforma de treinamento de empreendedorismo e gestão na metodologia do Klaus, né? E a gente pega lá desde as categorias de base até a Liga de Gigantes, ajudando empreendedores a crescerem, se desenvolverem e tornarem seus negócios gigantes. Eu tô brigando com a Natália, ela não sabe. Eu mandei uma mensagem pra ela de manhã, hoje pra Bruna, pra gente fazer uma oferta pra Black Friday que envolva o Centro de Treinamento Gigante. Como esse episódio vai ter subido depois... Ai, Jesus. A gente ainda... Público a gente... Posterior. Então, assim... Natália, vamos fazer uma Black Friday? Vamos fazer uma Black Friday, viu? É assim que você consegue que o seu time de marketing faça o que você quer. Vamos fazer uma Black Friday, é isso. Você tá com medo? Tô. Vamos com medo. A mensagem que eu mandei pra Natália, peraí, que eu vou pegar aqui. Vamos ver se a câmera consegue pegar, porque essa é legal. Mas tá aqui, eu mandei pra Natália. Vamos fazer uma Black Friday? Aí ela mandou assim, acho bom, mas acho tenso. O timing tá bem apertado. Temos um evento presencial no meio disso, que é o evento do Giants League. Aí eu mandei pra ela assim, gosto de emoção, tá faltando na nossa vida. Ó a figurinha que ela me mandou. A figurinha. Deu zoom aí, Brunão? Boa. Olha lá. Que beleza. Que beleza. Tá faltando emoção, vai ter Black Friday. Vamos ajudar essa galera a começar esse negócio. Vamos. A pergunta que não quer calar. Para você ser um gigante, em vencer o medo de empreender, o que precisa? Conhecimento. Ajuda, busque conhecimento em plataformas. E eu acho que tem uma outra coisa legal, fora o conhecimento. Tem muita gente, agora tem um pouco de... Vou falar um pouco de papo de mindset, né, que a galera gosta. Mas não menospreze o fato de você estar próximo de pessoas que te jogam para cima, que te jogam para o alto, que vivem o mesmo problema que você, que buscam o mesmo que você. Porque tem um monte de gente para dizer não, dizer que você vai fazer merda. E eu queria que você entendesse... mas eu queria que você entendesse que as pessoas fazem isso por amor, né? E eu vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai sempre foi o meu maior incentivador. Meu pai faleceu tem uns 3 meses. Sinto falta dele todo dia, de fazer ligação para ele todo dia. Mas o meu pai, por amor, ele tinha... ele queria que eu trabalhasse, ele queria que eu fizesse concurso público. Ele queria que eu passasse pro BNDES, pro Banco do Brasil, ele queria que eu fosse ministro da Economia. E eu sempre falei para ele, não é isso que eu quero. Mas ele falava isso jogando contra esse lado de empreender, contra esse lado mais arriscado,
não é porque ele não queria, é porque ele tinha medo, era amor. E eu queria que você colocasse esse exemplo olhando para o lado, para as pessoas que estão à sua volta, porque às vezes você tem um monte de gente dizendo, não faz, vai dar merda, isso aí é arriscado, vai dar problema. As pessoas próximas de você, marido, companheiro, companheira, família, amigos, mas eles fazem isso por amor, porque eles estão preocupados com você. E quando você se junta com outras pessoas e está em outros ambientes, onde as pessoas te jogam para cima e que mostram, ó, eu já fiz esse caminho, isso aqui dá funcionar, e que você consegue medir riscos e mensurar dizendo, isso aqui tem pouco risco, o pior que pode acontecer é isso, e você começa a dizer, caramba, que maneiro, isso aqui dá, isso aqui dá. Porque tem um monte de gente para dizer, para não fazer. Empreender não é um esporte individual. Não, empreender não é um esporte individual. Então, eu faço parte de vários masterminds, agora eu tenho o meu, trazendo gente justamente para isso. Eu tenho o Centro de Treinamento Gigante, que é uma comunidade onde as pessoas interagem para você poder passar por isso. Cara, não quer vir para o Centro de Treinamento Gigante, não quer entrar para um mastermind, cara, entra para um grupo de empreendedores, uns Empretec da vida que tem, o próprio Sebrae tem um monte de grupos, associação comercial... CDL da sua cidade. Exato, CDL do seu bairro, entidades de classe. Vai procurar, eu sou médico, você tem que estar na sua entidade de classe. Buscar pessoas que sofrem os mesmos problemas que você, já passaram por problemas igual a você, mas que venceram, tiveram sucesso, porque para dizer que tá errado e que vai dar ruim, tem um monte. Bora escutar alguém que também deu certo. Então, cara, faça parte de algum grupo onde as pessoas deem certo. Sebrae, BNI, Lead, Centro de Treinamento Gigante, Giants League, outros masterminds. Eu faço... Se eu não acreditasse nisso, eu não faria parte de 6, né? Com o meu e, quiçá, 7. Então, assim, pro ano que vem. Então, eu acho que vale a pena. Então, eu acho que esse é o lugar onde você precisa ter conhecimento técnico e você precisa de energia. E para ter energia para jogar coisas para você, você precisa encontrar outras pessoas que sofrem o mesmo problema que você. Então, encontre um lugar. Eu diria que o Centro de Treinamento Gigantes é um lugar bom para isso. Um ótimo começo. Porque se tudo der certo... eu fiz um produto, eu bolei essa estratégia, Natália participou ativamente da construção da plataforma com várias ideias, várias coisas, então é nossa plataforma, né, Natália? Mas eu fiz questão de construir uma plataforma que ela fosse acessível para que a gente pudesse ajudar a galera, cara, assim, R$1.000 por ano, R$100 por mês, né, que é na conta de padaria lá. Cara, se você realmente acha que não consegue... Essa é qualquer verba de guerra compor. Cara, R$100 por mês, com o nível de coisas que você vai aprender e trocas que você vai fazer, cara, não é possível que não pague, né? Então, Vai se pagar. Isso vai se pagar. Não sobra. É isso. E aí depois você vai aumentando de nível e vai para outros níveis, né? Então, vai chegar lá. Eu tô doido para subir um patamar aqui, o meu nível, porque eu tô achando que tá na hora de eu buscar respirar novos ares. E não que no Brasil não tenha, talvez ainda tenha, mas hoje, olhando para os grupos de negócio que eu faço parte, eu acho que do marketing digital, com certeza, eu estou nos maiores, com certeza, nos maiores grupos. Então, eu acho que não tem um grupo que eu poderia ir que está acima dos que eu já estou para pegar coisas novas. Então, acho que a próxima fronteira para mim está fora do Brasil. Eu tenho que buscar coisas e buscar cultura de empreendedorismo fora do Brasil e outras coisas para trazer mais novidades aqui. Então, quero romper a próxima fronteira, buscar outros grupos e coisas fora do Brasil. E aí você rompe a sua e a gente vai rompendo E aí, todo mundo junto. exatamente. Boa. Boa. Show de bola, Klaus. Mais um episódio. Entregamos? Brunão, quanto tempo, hein, Brunão? Dá pra ver aí? A gente fala pra caramba, hein? Caramba. Galera, valeu, mais um episódio entregue. Fui! Valeu!